Bom, pessoal, revisão aqui de improbidade administrativa, um assunto que tange ao direito administrativo sempre cobrado em prova, não tem para onde fugir, tem que ler ali mesmo. E assim, eu vou apresentar aqui de uma maneira bem resumida, tá? Eu vou concatenar esses resuminhos aqui que eu faço com a leitura de lei seca. Primeira coisa que a gente vê quando pega essa lei aqui é o artigo 1º, obviamente, né, o parágrafo único, que basicamente fala sobre os sujeitos passivos da lei de improbidade administrativa. Esses caras são os famosos caras que sofrem a ação, né? Mas em si, cara, o que é o ato de improbidade administrativa? Qual é o gênero dele? Vamos lá, um ato de improbidade administrativa é um ato, obviamente, de natureza civil, tá? É um ato feito contra a administração pública ou empresas que tenham dinheiro público. Basicamente é isso. O artigo 2º, o artigo 3º, estabelecem os sujeitos ativos, ou seja, quem vai fazer o ato de improbidade. Eu vou começar por eles por questão de didática, tá? Primeiramente, para a leitura. Reputa-se agente público para efeitos dessa lei, ainda que transitoriamente... Reputa-se agente público para efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, a sua remuneração, por eleição, nomeação, designação, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então é assim, cara. Funciona da seguinte forma. Pensou em agente público na improbidade administrativa é a maneira mais abrangente possível. Por isso que eu coloquei aqui o administrativo, político honorífico. O administrativo é o famoso empregado público, o servidor estatutário, o servidor temporário. O político é aquele cara que exerce o mandato eletivo. E o honorífico é aquele que não recebe remuneração, mas exerce a função pública. Então, é a maneira mais abrangente possível, o tal do agente público da improbidade administrativa. Isso basicamente não cai em prova. O que cai realmente é esse tal particular aqui. Esse tal particular ele também pode responder por ato de improbidade, desde que ele esteja junto a um agente público. Quem já estudou direito penal sabe sobre aquele tal crime próprio, né, que é feito em regra pelo agente público, mas um particular também pode fazer com um agente público. Então, basicamente é a mesma coisa aqui, no ato de improbidade. Tá? O particular só pode responder pela improbidade junto a um agente público. O particular que induz, concorre ou se beneficia. Concorrer é fazer junto, tá, gente? Não é ir contra, não. Sujeito passivo. Sujeito passivo está enquadrado lá no artigo 1º e parágrafo único da Constituição, da Lei de Improbidade, né? Como eu já falei. Aqui, cara, meu conselho é não ler a lei seca, porque está muito confusa essa redação que eles usaram aqui. Por isso que eu gosto de trabalhar com essa tabelinha aqui. Sujeito passivo. O sujeito passivo é aquele cara que vai sofrer o ato de improbidade, ou seja, a administração pública. A administração pública é da maneira mais abrangente possível. União, Estado, municípios e as entidades da administração indireta. Autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Tá, aqui chega as empresas. As empresas são uma PJ de direito privado, né? Por que elas estão aqui? Vou explicar. É pensar o seguinte. Existe o patrimônio da empresa, né? Se esse patrimônio da empresa tivesse sido composto com 50% para cima de dinheiro público, quem fizer merda contra essa empresa vai responder por essa lei aqui. Ou seja, todas as penalidades vão ser encabidas para aquela pessoa que fez merda. Já a empresa que tem como patrimônio 50% para baixo de dinheiro público, quem fizer merda contra essa empresa vai responder pela sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Eu sei, então é uma coisa meio confusa, mas é pensar assim, quem pode sofrer o ato de improbidade? Tanto a administração pública, quanto empresas que recebam ou mais de 50% ou menos de 50%. Entende? Só tem esses detalhezinhos que realmente valem a pena ser memorizados, porque já vi umas 3 questões, não é muito recorrente, tá? Mas já vi umas 3 questões sendo cobradas esse assunto. E são assuntos que realmente não são questões de senso comum, porque muita gente erra, geralmente a redação em si é confusa, por isso vale a pena dar uma passadinha por aqui. Bom, chegar ao que realmente importa, né? Assim, com o decorrer da lei, ele fala sobre os princípios, né, e tal, coisas que não caem muito. Os princípios que é o LIMPE, né? O LIMPE sem o E, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e tal. Mas o que realmente importa, o que realmente cai em toda a prova é as tais das modalidades administrativas. Em regra, temos 4 modalidades, tá? Mas o que realmente efetivamente cai são 3. Por isso que eu vou apresentar as 3 aqui.
Primeiro, enriquecimento ilícito. Elemento subjetivo, dolo. O que é isso? O elemento subjetivo é aquele que depende necessariamente da comprovação do dolo para ser enquadrado como enriquecimento ilícito. Tá? O elemento subjetivo, por que não objetivo? Porque o objetivo dispensaria a comprovação. Já o elemento subjetivo, ele depende da comprovação. No caso aqui, do dolo. Tá? Então, quem é beneficiado é o próprio indivíduo. Cara, é enriquecimento ilícito. Aqui, basicamente, na lei, ele dá o quê? 12 incisos, mas esses incisos têm senso comum, porque todos os verbos têm sentido de posse, que é o receber, perceber, adquirir, incorporar, usar. Então é tudo isso. Quando eu trago o benefício para mim, entende? Eu estou trazendo o benefício, aquela coisa que eu roubei, por exemplo, para mim, eu posso estar enquadrado no tal enriquecimento ilícito, caso seja comprovado o dolo na matéria. Um exemplo aqui, utilizar bem público para fim particular. Por exemplo, eu sendo um oficial de justiça, eu tenho mandados de situações para cumprir e eu estou lá com o carro do TRT. Aí eu estou cumprindo os mandados de citações e tal, e quando termina essas citações que eu faço, eu decido viajar para a praia e eu vou com o carro do TRT mesmo, eu não uso o meu não, o meu está guardadinho lá, com a gasolina intacta. Então, basicamente, eu estou fazendo o quê? Eu estou utilizando o bem público para benefício particular. Eu estou deixando de gastar o meu para gastar o público. Então, sim, eu posso ser enquadrado quando há enriquecimento ilícito se eu fizer essa conduta. Tá? Segunda modalidade, lesão ao erário. Aqui o elemento subjetivo, lembrando, o elemento subjetivo é o quê? O que depende da comprovação. Vai ser o dolo ou a culpa. Lembrando, aqui é só o dolo e aqui é o dolo ou a culpa. Como o próprio nome diz, é um requisito essencial para o enquadramento de uma conduta como lesão ao erário que haja lesão ao erário. Entende? Eu sei que parece meio simples, meio idiota, mas é o seguinte, por exemplo, o enriquecimento ilícito independe da lesão do erário, não é um requisito, por exemplo. Mesmo que não haja lesão ao erário, um cara pode ser enquadrado aqui no enriquecimento ilícito, tá? Mas, já que na lesão ao erário, necessariamente tem que haver a lesão ao erário. Tá? Parece algo meio simples, como eu falei, mas hora e outra cai em prova e dá para confundir. Por isso que eu apresentei aqui. Quem é beneficiado é outro indivíduo. Por quê? Porque aqui ele dá mais de 20 incisos e basicamente os verbos estão o quê? Facilitar, permitir, doar, realizar, facilitar. Então é tudo o quê? É um benefício que eu trago para outra pessoa. O mais importante para lembrar aqui também é que frustrar licitação e frustrar processo seletivo são condutas que causam prejuízo ao erário, lesão ao erário no caso. Entende? Então é só pensar o quê? Quando eu estou frustrando uma licitação, concorda comigo que eu estou frustrando para beneficiar um cara lá que está participando da licitação para ele entrar de uma maneira mais fácil. Então, de certa forma, eu estou trazendo um benefício para ele. Ou frustrar o processo seletivo também. Eu tenho um parente lá que está fazendo processo seletivo. Aí eu frustro o processo para ele entrar. Eu estou atribuindo aquele benefício a outrem. Então, é essa a semântica, é esse o entendimento da coisa. Porque não vale a pena ficar lendo esses incisos. Eu, particularmente, eu nunca li esses incisos e nunca vi uma questão de improbidade. Entende? Só pegando essa semântica mesmo. Enfim. E quanto a essa modalidade aqui de atentar contra princípios, é uma coisa de entendimento mesmo. Elemento subjetivo, o dolo. Elemento subjetivo, novamente, vou ser repetitivo nisso. Elemento subjetivo é o que depende da comprovação. No caso aqui, do dolo. Tá? Então, ninguém é beneficiado de maneira direta, mas a administração resta prejudicada em razão dos atos desta natureza. Por que ela resta prejudicada? Bom, de acordo com o artigo 37, somos regidos pelo famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade. A administração pública se rege por isso. Então, assim, tem condutas aqui, atos que atentam contra princípios, que são as condutas elencadas nos incisos. Beleza. Essas condutas, ela tem um que em comum? Todas elas vão contra um princípio elencado no artigo 37. Eu só penso assim, por exemplo, frustrar concurso público. Eu estou indo de encontro ao princípio da impessoalidade, por exemplo. Negar publicidade. Eu estou indo de encontro ao princípio da publicidade. Fuga de competência. Eu estou indo de encontro ao princípio da legalidade. Entende? Então é uma coisa assim que realmente é subjetivo, você precisa pegar esse entendimento. E, novamente,
Quanto a essa modalidade aqui, vale a pena dar uma olhada nos incisos, tá? Porque, como diz aqui, né, ninguém é beneficiado de maneira direta. E quem resta prejudicada é a própria administração. Então, vale a pena dar uma lida nos incisos, são apenas 9, e são poucos, né? Pelo menos uma lida por cima. Mas é bom ficar assim, pega uma conduta e enquadra ela em um princípio. É dessa forma que eu consegui realmente memorizar de uma maneira muito eficaz. Quanto às penalidades, as penalidades da improbidade. As penalidades da improbidade são essas daqui: a perda da função pública, a ação penal cabível, ressarcimento horário, indisponibilidade dos bens e suspensão dos direitos políticos. As coisas mais importantes a se pegar aqui é o seguinte: a suspensão de direitos políticos. Lembrando, eu falei suspensão. Suspensão, não cassação, não perda. Já vi 1 milhão de questões de prova colocando cassação, perda. Aqui não sei porque eles gostam tanto disso, mas eles gostam e é isso, tem que se adaptar. Suspensão de direitos políticos e perda da função pública só pode acontecer depois do trânsito em julgado, tá? Então, necessariamente, precisa haver a decisão transitada em julgada para haver essas penalidades. E já a indisponibilidade dos bens é uma medida cautelar. O que é isso? Por exemplo, eu fui enquadrado lá na modalidade de enriquecimento ilícito. Eu causei 10 mil de dano para a administração. Aí eu estou com uma casa que vale 10 mil. Daí eu estou tendo o meu processo administrativo, devido ao processo legal, né, e tal. Daí a administração pode fazer o quê? Para garantir o ressarcimento daquele dano, ela pode deixar os meus bens indisponíveis. O que é isso? Eu não posso negociar meus bens, eu não posso vender. Eu preciso deixar eles lá intactos até o trânsito em julgado. Porque se eu for condenado, aquele bem pode servir para o ressarcimento ao erário. Entende? Então, é isso. Em suma, é isso. A ação penal cabível pode gerar um pouquinho de dúvida também. Porque a regra é o quê? O ato de improbidade é de natureza civil. Mas também pode haver uma ação penal pelaquela merda que algum agente fez. Entende? Isso está na própria Constituição. Então, vamos dizer que é uma ressalva. Eu não diria uma ressalva, é um detalhe dos atos de improbidade, que também pode haver isso. Por fim, também tem essa tabelinha aqui que eu até coloquei, para quem quiser ter a print, né? Eu até colei ela aqui no meu resumo, porque vale muito a pena, cara. Porque tem questões assim que fogem disso daqui. É a exceção. A regra é cair apenas disso de improbidade, mas a exceção é cair isso. E quando cai, geralmente isso separa muita gente que estudou e que não estudou. Porque aqui não é estudar em si, é decoreba mesmo, que é muito número, cara. Não tem nem como fazer um macetinho para decorar tudo isso. Daí, basicamente, ele fala sobre as penalidades, né? Enriquecimento ilícito, prejuízo horário, violação dos princípios, e fala a proporção da multa, fala quanto tempo o cara vai ficar proibido de contratar com a administração pública. Então, basicamente, é isso. É uma coisa que vale a pena realmente decorar, sabe? Decorar, fazer um macetinho aí, enfim. Mas é uma coisa que precisa ser feita, infelizmente. Bom, mas como isso cai em prova, né? Vamos lá, considere as seguintes hipóteses. José Carlos, não sendo agente público, induziu seu primo Douglas, servidor público, à prática de ato de improbidade. Daí a gente já vê aqui, ó, o particular que induz, concorre e se beneficie. Também vai responder como sujeito ativo. Então, lembrando aqui, ó, José Carlos, não sendo agente público, induziu seu primo Douglas. Ou seja, o José Carlos, cara, retomar aquilo que eu já falei. Um particular, ele não pode fazer uma ato de improbidade isoladamente, tá? Ele necessariamente precisa estar ao lado de um agente público. Inciso não, item 2, né? Horácio, não sendo agente público, concorreu para a prática de ato de improbidade administrativa praticada pela sua amiga Tabata, servidora pública federal. Então, também vai ser enquadrado. Isabel, não sendo agente público, se beneficiou indiretamente pela prática de improbidade administrativa praticada pela sua vizinha Sofia, que exercia cargo de comissão na empresa pública. Então, também vai ser enquadrado, porque é uma particular junto a uma mulher que exerce cargo em comissão, né? Então, todos vão ser enquadrados aqui. Bem simples essa questão, caiu no domingo retrasado no TRT. No que concerne ao alcance objetivo e subjetivo das disposições da improbidade, tem-se que abrangem apenas condutas dolosas, já parei de ler, porque a lei de improbidade também pode enquadrar condutas culposas, lá no prejuízo horário.
Elemento subjetivo, aqui, elemento subjetivo culpa. Atingem particulares que tenham se beneficiado de forma direta ou indireta da conduta ímproba. Essa é a resposta, já marco aqui. Estabelecem como condição necessária para a caracterização da improbidade o enriquecimento ilícito do agente cumulado com prejuízo à administração. Não, isso não é condição. O enriquecimento ilícito e o prejuízo erário são modalidades distintas, então uma não é requisito da outra. Aplicam-se exclusivamente a condutas perpetradas em detrimento de pessoas jurídicas de direito público. Ó, caiu aqui. As condutas só podem ser contra a PJ de direito público? Não, porque pode ser também contra empresas que recebam dinheiro público. Pô. Aquela paradinha lá que eu falei, sujeito passivo. Então, tá errado. Atingem condutas comissivas e omissivas, ambas com responsabilização objetiva. Objetiva dos agentes públicos não, porque a responsabilização é subjetiva. Por quê? Porque depende da comprovação do dolo, ou aqui do dolo da culpa, ou aqui do dolo. Tá? Então é subjetiva, não é objetiva não. Ou marquei de novo. Última, a improbidade administrativa sem prejuízo de outros requisitos para a tipificação da conduta sempre exige a... Deixa eu ver se está gravando aqui. Né? Pronto, está gravando. Sempre exige a... Pronto. A improbidade sempre exige a conduta dolosa do sujeito ativo, já parei de ler. Porque pode exigir também, pode ser enquadrada também a conduta culposa. Então a conduta dolosa não é uma exigência. Demonstração de prejuízo erário, ainda que sua liquidação seja diferida para a fase de instrução da ação. Não, a demonstração do prejuízo erário é um requisito aqui, ó, na modalidade de lesão erária. Porque, por exemplo, se uma conduta for enquadrada no enriquecimento ilícito, mesmo que não haja lesão erária, não vai haver prejuízo, porque não é requisito, não é uma condição. Mas já aqui nessa modalidade tem esse requisito, tá? Então, assim, para a caracterização do ato ímprobo, não é necessariamente imprescindível a demonstração de prejuízo erário. Apenas nessa modalidade aqui. Então, vamos dizer que ele generalizou. Então, não vou marcar. Letra C. Prática de conduta dolosa para a configuração de ato de improbidade na modalidade que causa prejuízo erário. Sempre exige a prática de conduta dolosa para a configuração de ato de improbidade na modalidade que causa prejuízo erário. Errado. Porque na modalidade que causa prejuízo erário, lesão erária, pode ser dolo ou culpa. Então, não é só prática de conduta dolosa. Letra D. Conduta culposa para a configuração de ato de improbidade na modalidade que causa enriquecimento ilícito. Errado também. Enriquecimento ilícito é o dolo, não a culpa. Só pode ser essa para eliminação. Prática de conduta dolosa para a configuração do ato que atenta contra princípios de administração. Perfeito, aqui, ó. Atentar contra princípios dolo em qualquer das formas enunciadas na respectiva lei que descreve o tipo. Então, aqui. Bom, é isso. A regra é sempre uma questão trocar esses elementos subjetivos aqui. Dolo, culpa, sempre é isso. Por isso que é bom a gente pensar assim de uma maneira esquematizada. Colocar, por exemplo, aqui, enriquecimento ilícito, lesão erária do meio e atentar contra princípios, porque fica um sanduíche, sabe? Dolo e culpa. Sabe? Então é melhor de organizar. Aliás, eu até cravei aquela lei ali na minha parede, eu coloquei de uma maneira assim. Primeiro, enriquecimento ilícito. Segundo, prejuízo erário. Terceiro, atentar contra princípios. Porque isso facilita na hora da memorização. Tipo, a minha cabeça hoje, no que tange a lei de improbidade, funciona desse tipo. Ela fica tipo uma coluna, assim, sabe? Com as 3 modalidades. Mas enfim, é isso. A regra é sempre cair uma questão dessa. A exceção é cair uma questão como essa. Por isso vale a pena dar uma decoreba nisso aqui antes de fazer a prova.